nos fala de sinceridade, de generosidade e de coerência também. Então tudo começa com o testemunho dado na primeira leitura. Elias, num tempo de estiagem, ficou sem chuva em Israel por 3 anos e meio. Então, o que aconteceu? Fome para todo lado. E Elias, que estava fugindo de uma vingança do rei, se encontra sozinho, próximo desta viúva, e pede a ela primeiro água, depois um pedaço de pão. Mas ela e o filho não tinham mais nada. Mas diante da palavra de Elias, ela oferece-lhe o pão da indigência que tinha, e não lhe falta pão enquanto ali não choveu. O que quer dizer uma palavra como esta? Se nós confiamos no Senhor, não nos falta, porque o Senhor abre para nós misteriosamente e misericordiosamente o caminho, desde que nós também lutemos pela nossa vida. Por isso, a segunda leitura apresenta um pensamento que explica o mistério de Cristo. Vejam, ele também apresentou-se diante de Deus generosamente, totalmente despojado. Não ofereceu senão a sua própria vida. Que generosidade é esta? Ninguém pode competir com a bondade de Deus, que entrega o seu Filho único para nossa salvação. Nada poupou para que nós tivéssemos vida. E aí vem o Evangelho com uma contraposição. De um lado, os grandes da religião, doutores da lei, entendiam da palavra da Escritura e tinham cargos importantes na religião de Jerusalém. E por outro lado, uma viúva muito pobre. Jesus nos chama a atenção, olha lá, Deus olha o coração de cada um e não a aparência da vida. Pode ser que pela religião pareçamos muito bons, mas esta aparência não interessa. Deus quer ver a nossa vida, o nosso coração. Eles parecem que fazem longas orações, mas, no entanto, exploram os que menos têm. Do outro lado, a viúva, que foi oferecer 2 pequenas moedas, e o Evangelho diz não valiam quase nada. Uma questão, sei lá, se fosse hoje, de uns 30 centavos. Havia quem depositasse grandes quantias. A aparência podia ser ótima, mas Jesus diz, olhe, que ela ofereceu mais do que qualquer um. E Deus olha para isto, da sua indigência
deu tudo o que tinha. Ofereceu, porque confiava em Deus. E nós estamos diante de Deus. Mas para acrescentar alguma explicação ainda, lembremos de 2 testemunhos muito importantes e interessantes. O primeiro é de Francisco de Assis, lá na Idade Média, que vai dizer ao seu pai, quando deveria ter lá uns 17 anos. O pai era um homem poderoso, rico. Meu pai, eu quero consagrar a minha vida a Deus, totalmente. E o pai lhe responde, de maneira nenhuma. Tudo que eu pensei foi que você seguisse o meu caminho e trabalhasse comigo e também buscasse grande riqueza. Mas ele diz, não. O que eu percebo é que o Senhor me chamou. E segundo, que é o que eu mais desejo. Ainda a resposta do pai, você não vai fazer isto? Tudo o que você tem é meu. Então me deve obediência. Francisco tirou então a sua roupa. Era o que ele tinha naquele momento. Dobrou, colocou na mão do pai e disse, meu pai, se tudo é seu, o que é seu, eu devolvo. A vida eu recebi de Deus, é dele, eu devolvo para ele. O que fez Francisco de Assis? Tomou da sua indigência tudo o que tinha e ofereceu. E deu um testemunho que até hoje assombra todo aquele que o conhece. O segundo testemunho é de outro homem muito jovem, Damião, que era missionário e estava no Havaí, fim do século XIX, começo do século XX. E por uma lei estabelecida no arquipélago, todos os leprosos deveriam ser retirados do meio da sociedade, conduzidos para uma determinada ilha, a ilha de Molokai, e lá deveriam viver por conta, porque a doença estava contaminando muita gente. Ora, começaram a fazer isto. O bispo do lugar reuniu o clero que tinha e disse, não é possível que nós não acompanhemos estas pessoas que vão sofrer muito. Não há quem preste nenhuma assistência, menos ainda assistência espiritual. Conviria que um padre fosse para lá, por algum tempo, e assim se revezasse, e houvesse ali também assistência. O primeiro que se ofereceu foi Damião, muito jovem ainda, e foi para lá. Foi com esta ordem: não toque em ninguém para não se contaminar. Não viva onde eles vivem, porque pode pegar a doença também, e daí não pode mais voltar. Damião foi, olhou a situação e pensou, se eu não tocar em ninguém, eu não faço nada por ninguém. Então esqueceu-se da lei.
Ficou lá por 40 anos. Acabou contraindo também ele a lepra e morreu na ilha. O que ele fez? Tomou da sua pobreza e ofereceu inteiramente o que era e o que tinha. E nos deixou um grande testemunho. E nós, o que propomos diante de Deus da nossa vida? Será que é só o que sobra da vida? Do tempo, do recurso, da atenção, do nosso interesse por aprender? Só o que sobra e que não interessa mais. Aí sim, quem sabe ofereçamos a Deus. E Deus não quer ver aparência, quer ver o coração. Ofereçamos a nossa vida e consagremos a vida a Deus. Ele que nos ama, também nos recompensa. Uma oração muito especial. Na próxima semana, muitos adolescentes e jovens serão crismados. Outros farão primeira comunhão. Rezemos por eles, para que, descobrindo a alegria de se aproximar de Deus, perseverem no caminho da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.